Fala galera, meu nome é Ramon Gadelha e hoje a gente está aqui em um fragmento de Mata Atlântica, uma floresta tropical úmida, ombrófila. Galera, para a gente poder aprender um pouquinho sobre um grupo muito representativo e de grande importância, o reino fungi. Se você quiser acompanhar não só essa aula, mas muito mais conteúdo, já se inscreve aí no nosso canal, dá o teu like, não esquece de ativar o sininho e deixa teu comentário, que é muito importante para a gente estar produzindo muito mais conteúdo para você. Vem comigo! Falar do reino fungi é falar de um grupo muito importante, sobretudo pela sua capacidade de realizar saprofagia. Ramon, o que é isso? É a capacidade de decompor a matéria orgânica e devolver para o solo, para o ambiente, matéria inorgânica, possibilitando assim a ciclagem de nutrientes. Lembrem-se que fungos são seres vivos formados por células. E aí a gente pode tanto encontrar fungos unicelulares, quanto também fungos pluricelulares. E essas células são sempre eucarióticas, ou seja, tem uma célula ali, uma carioteca, uma célula mais organizada. Mas sem dúvida, a principal característica desse grupo é a presença de uma parede celular de quitina. A quitina, que é um polissacarídeo estrutural, inclusive encontrado no reino animal também, mas não formando a parede celular. A gente encontra, por exemplo, nos artrópodes formando ali o exoesqueleto, ou nos anelídeos formando as cerdas, ou mesmo nos moluscos formando a rádula. Mas quando a gente pensa em fungo, lembra da parede celular. E é um carboidrato, galera, muito importante, porque mostra aí uma possível relação aí mais íntima de parentesco entre esses dois grupos que eu citei. E claro, galera, pensar em fungo, a grande maioria que você deve conhecer ou deve se deparar no seu dia a dia, sem dúvida, são os fungos pluricelulares. E aí quando a gente pensa em fungos com essa característica, ou seja, formados por várias células, a gente está formando de fungos com estruturas filamentosas, conhecidas como hifas. E essas hifas, elas podem tanto formar a estrutura vegetativa, que a gente chama de micélio vegetativo, responsável por se fixar, absorver nutrientes, mas a gente também vai encontrar em alguns grupos de fungos, como é o caso, por exemplo, desse aqui que vocês estão vendo, o que a gente chama de micélio reprodutivo, também conhecido como corpo de frutificação. E aí esse corpo de frutificação, ele é muito importante porque é aí que vai ter a produção de esporos, células reprodutivas, que sem dúvida é a principal forma, a principal maneira de reprodução desses organismos nesse ambiente como a gente está encontrando aqui. E falar em corpo de frutificação, é muito importante vocês entenderem que isso é uma característica usada na taxonomia dos fungos. Taxonomia essa que é muito confusa, muito complexa, mas vocês precisam saber que existem 4 grupos principais. A gente tem os quitridiomicetos, esse sufixo miceto ou micota vem de fungo. Tanto é que a ciência que estuda os fungos é a micologia. Tá? Os quitridiomicetos são os fungos que possuem esporos flagelados. A gente também tem outro grupo muito conhecido que são os zigomicetos, que são conhecidos como, por exemplo, o bolô, né? Aquele mofo do pão, por exemplo, é um zigomiceto. Mas tem 2 grupos que, sem dúvida, são os mais estudados, os mais representativos, né, em termos de espécie de biodiversidade, que são os ascomicetos, que possuem um corpo de frutificação em forma de um saco, e os basidiomicetos, que também são conhecidos popularmente como cogumelos. Porém, galera, não são todos os organismos que possuem corpo de frutificação. Esses 2 últimos que eu falei, os asco e os basídio, possuem corpo de frutificação. Porém, esse último, nem todos têm a forma de um cogumelo. Alguns possuem a forma de uma orelhazinha. Por isso que muita gente conhece esse grupo também popularmente aí como orelha de pau. E aí vem aqui de perto para vocês observarem a morfologia desse grupo. Esse grupo é um basidiomiceto, o que vocês estão vendo aí é um corpo de frutificação, estrutura muito importante para garantir o processo de reprodução desses organismos. Mas nem todo fungo forma esse corpo de frutificação que você acabou de ver.
Algumas espécies acabam fazendo relações ecológicas importantes, como por exemplo relações de mutualismo, como acontece com as famosas micorrizas. Mico vem de fungo, rhizas vem de raiz. É isso mesmo, é a associação de um fungo com raízes de plantas. Não vai dar para a gente mostrar aqui nesse vídeo para você, mas a grande maioria dessas árvores aqui acabam fazendo esse tipo de relação. Ou seja, fungos, as suas hifas aumentam a superfície de contato, possibilitando que a planta possa absorver mais seiva bruta. Em contrapartida, os fungos acabam recebendo matéria orgânica, por exemplo, carboidrato. Outro tipo de relação mutualista muito importante e muito famosa é o que acontece com os famosos líquens, galera. Líquens esses que eu queria mostrar a vocês, ó. A gente tá vendo aqui, ó, a associação de um ascomiceto com algas. Alguns líquens também fazem associação com cianobactérias. Esses líquens, galera, eles fazem uma associação tão íntima, que hoje a gente já sabe que é impossível você dissociar a alga do fungo, porque ambos acabam se beneficiando e sendo uma relação carne e unha, alma gêmea, bate o coração. Ou seja, uma relação tão mútua, tão íntima, que acaba obrigando, né, a convivência, a sobrevivência das duas espécies. Lembrando que muitas espécies de líquens são bioindicadores, ou seja, acabam atestando a qualidade de um ambiente. Um local como esse aqui, um ecossistema mais conservado, você vai ver muitos líquens ao seu redor, o que mostra ou que atesta a qualidade desse ambiente. Em áreas mais impactadas, você dificilmente vai conseguir enxergar uma grande diversidade de líquens. Lembrando que esses líquens, tá, eles se reproduzem também de forma sexuada. Estruturas chamadas de sorédios se fragmentam e acabam ali formando outros líquens. Por isso que uma árvore como essa aqui, ó, está cheia de líquens, ou seja, graças a esse mecanismo de reprodução assexuada, esses líquens vão estar desempenhando seu papel ecológico. Beleza, galera? Essas hifas, essas estruturas filamentosas, elas vão crescendo, enquanto tiver nutrientes, elas vão se propagando, sobretudo de forma assexuada. E aí, galera, só para você ter uma ideia do tamanho que um fungo pode atingir, claro que isso vai variar de espécie para espécie, mas um exemplo que a gente não pode deixar de relatar aqui, é que a maior espécie de ser vivo conhecida no planeta é um fungo. É um fungo do gênero Armillaria, que hoje é encontrada em uma floresta no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Estima-se que ela possa ter aproximadamente 8,9 quilômetros quadrados, o que corresponde a aproximadamente 1.200 campos de futebol. Só para você ter a ideia da dimensão que uma espécie de um fungo pode atingir. E aí você imagina a importância desses organismos no processo de reciclagem, por exemplo, para decompor uma árvore de grande porte como essa. E é claro que isso dura muito tempo, mas sem dúvida é fundamental para garantir que a todo instante nutrientes, matéria inorgânica possa ser depositada no solo e a floresta está sempre em ciclagem. Galera, só para que você entenda, isso aqui que vocês estão vendo é apenas uma parte do corpo do fungo. A maior parte dele a gente não consegue visualizar aos nossos olhos. A gente precisaria de uma estrutura microscópica, porque quando a gente pensa aí no corpo vegetativo, no micélio vegetativo, nas hifas, elas já estão aqui, ó, invadindo o corpo dessa planta, decompondo e se alimentando para garantir a sua vida reprodutiva. Basta a gente andar alguns poucos metros aqui na Mata Atlântica que a gente encontra uma grande diversidade de fungos, como por exemplo essa população aqui que a gente está vendo de ascomicetos. Claro que quando a gente fala em ascomicetos, ascomicota, a gente está falando de um grupo muito abrangente que inclui, por exemplo, o penicillium. É o fungo responsável pela produção da penicilina. Foi o primeiro antibiótico a ser descoberto. Mas a gente também tem outros representantes importantes, como a própria levedura, muito utilizada na fabricação de bebidas. A gente também tem aí o Aspergillus, por exemplo, o Aspergillus flavus, encontrado, por exemplo, em sementes, em grãos, produtor inclusive de uma toxina, de uma neurotoxina. Então você que gosta de amendoim, por exemplo, castanha, tome muito cuidado com Aspergillus. Galera, eu queria que vocês, nessa imagem aqui, olhassem de perto a estrutura reprodutiva de um ascomiceto, o seu asco, ou seja, o corpo de frutificação em forma de um saco. Galera, falamos dos ascomicetos, mas a gente também já falou desse grupo aqui, ó,
dos basidiomicetos, dos cogumelos. Lembra que essa estruturazinha aqui é o corpo de frutificação, ou seja, o local onde existe ali um processo de formação de esporos. Galera, existem cogumelos que são comestíveis, mas obviamente também existem cogumelos que podem ter toxinas, algumas inclusive com efeitos alucinógenos. Você certamente já ouviu falar no Mario Bros. Já viu que ele come o cogumelo e ele cresce? Aquilo ali é um efeito alucinógeno. Olha a mensagem subliminar por trás do game, cuidado. Galera, esse aqui tá bem feinho, mas vem pra cá. Olha que cogumelo lindo. Olha esse corpo de frutificação. É aqui dentro, galera, desse pilho ou desse chapéu que vocês estão vendo, que ocorre um processo de reprodução sexuada, um processo que a gente chama de plasmogamia e depois a cariogamia, ou seja, a fusão das cariotecas. Forma-se aí dentro um zigoto, uma célula diploide, para em seguida acontecer o mecanismo de divisão por meiose, ou seja, a formação de células agora haploides, processo esse que é chamado de esporulação. Uma meiose espórica, formei os esporos e esses esporos vão sair. Como eu disse a vocês, cuidado com o que se come, sobretudo do que a gente extrai da natureza. E aí, para não correr o risco, vem-se embora, que agora bateu a fome e vamos comer. Comer o quê? Acompanha, vem cá. Acabamos de chegar da floresta, estamos morrendo aqui de fome e óbvio que qual vai ser o prato especialmente para vocês? A gente vai aprender a fazer cogumelos. Olha que coisa maravilhosa, olha. Claro que esse cogumelozinho daqui a gente não trouxe ele da floresta, tá? Não vamos arriscar. A gente pegou, parou no mercado, comprou o cogumelo. Já adianto, não é tão barato, mas é muito gostoso. Principalmente se você usar os ingredientes corretos e se você também, obviamente, tiver um cozinheiro nato, assim como eu. Galera, olha só, vou aproveitar aqui antes da gente colocar na frigideira, colocar no fogo, dá uma olhadinha. Essa estruturazinha aqui, você já sabe, o corpo de frutificação é aqui dentro, ó. É aqui dentro que existe a produção dos esporos, ó. Lembra que isso aqui é um basidiomiceto, tá? Essa estruturazinha aqui que a gente tá vendo é o local onde os esporos estão sendo produzidos, né? Os basidiósporos, já que são esporos desse grupo específico. E essa cabecinha chamada de pilho é deliciosa. Vamos aprender a preparar. Vem comigo, vamos embora. Ingredientes, mas vai entrar aqui, ó, agora o ingrediente principal, o nosso fungo principal. Vou colocar ele aqui, ó, tudo dentro. Muitos queijos, né, são usados fungos para dar aquele sabor característico, como por exemplo o queijo gorgonzola, roquefort. Então tem muita utilidade na culinária, né, na gastronomia. Os fungos são amplamente utilizados. Mais uma vez, repito, procure a procedência. Agora tudo pronto, galera. Tomar uma cervejinha fermentada, sabe com o quê? Saccharomyces, um fungo, uma levedura. Galera, fungo está em todo canto. Biologia está em todo canto. Biologia é vida. Um brinde. Valeu!